Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, ao quarto episódio do podcast Uma Oitava Acima. O podcast que desafina o tom monocórdico do mundo corporativo e que te convida a subir e a operar uma oitava acima. Eu sou Fernando Meda. Sou Marília Verri. E eu sou Marcos Pittini. Marcos, o assunto hoje é profundo, extenso, eu sei que demanda assim, tempo e a gente vai só dar uma pincelada nele. Me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia e me parece que foi através de anos de observação que vocês criaram aí uma metodologia, as 6 dimensões sistêmicas. Me fala um pouquinho de como é que isso surgiu. Legal. Na verdade, até mais do que uma metodologia, a gente costuma dizer que é um olhar, né? De fato, ela aparece em função de toda uma vivência nossa. Logo que eu saí do mundo consultivo corporativo, eu comecei a perceber, quer dizer, o incômodo que eu tinha era justamente de perceber que as organizações investiam em processos de mudança, de desenvolvimento, de formação, e que aquele investimento parecia que não se concretizava. Era como se era muito esforço e pouco resultado. Então, com o tempo, né, eu trabalhei em consultorias de primeira linha, então eu entendia que eu estava recebendo, sei lá, as melhores metodologias para poder conduzir esses processos. E o tempo foi me mostrando que sim, as metodologias tinham sua força, mas também tinham sua limitação. E aí eu comecei a perceber que parecia que a conta não fechava. Era realmente muito esforço para pouco resultado. Então a minha saída foi justamente de me permitir olhar para as organizações, ao invés de tentar encaixar uma bola num quadrado, tentar entender de fato com uma página em branco as organizações e a partir dessa compreensão nos desafiar. Né? Porque no fundo o que acabava acontecendo assim é como um paciente que te fala um monte de coisa e só que você é um clínico ou você é um endocrinologista, você está com uma metodologia de olhar só para aquilo. Então aquilo limita o seu olhar. E eu sempre tive essa curiosidade de ir para além daquilo que estava pré-determinado. Então esse movimento de me permitir a cada intervenção em novos clientes, entrar nesses clientes no que aquilo que eu diria numa página em branco, fez com que a gente pudesse começar a atuar em queixas, se pensar como um paciente, que eram ignoradas porque não estava no protocolo de atendimento, né? E aí, claro, num primeiro momento você ouve a queixa e fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa queixa? Porque eu nunca lidei com essa queixa, porque não fazia parte do protocolo. Então, ao nos permitir e ampliando essa possibilidade de queixas, fez com que a gente fosse atuando num lugar, eu diria que pouco a pouco, nos permitindo mais ir para esse holístico, lugar, né? muito mais holístico, né? E permitindo com que a gente respondesse aquilo. E muito daquilo era muito potente. E aí a gente começou a atuar até que a gente inverteu a lógica. A gente começou a ter resultados muito mais potentes para investimentos e tempos muito menores. Então as dimensões elas vêm desse lugar e a gente passou um tempo querendo... Eu diria que as dimensões elas são uma resposta a uma sustentação nossa de um olhar profundo, curioso, aberto, onde a gente colocou a realidade como soberana. E aí a gente foi entendendo o que aquele sistema estava nos dizendo e atuando a partir da realidade e não a partir de metodologias ou respostas prontas. E aí a gente foi observando que existiam padrões e esses padrões eles estavam baseados em princípios, que são leis, que quando ignoradas elas geram complexidade, caos, ruído, e a gente foi desconstruindo pouco a pouco até que a gente formatou uma sistematização mesmo de 6 princípios ou leis que é o que a gente leva hoje como convite para as organizações. E me corrija se eu estiver errado, Marcos, mas assim, quando a gente fala de 6 dimensões, não necessariamente serão 6 dimensões a serem trabalhadas nas organizações, porque muitas vezes a gente ouve, né, 8 hábitos que vão mudar a sua vida, Boa. 6 formas de ficar rico, 10 mil... É uma coisa de enlouquecer, mas no final das contas é um aspecto de observação que dentro de um contexto foram encontradas 6 princípios, mas que podem expandir e podem, ou, obviamente, também não serem todos os que se enquadram dentro daquela situação. É isso, acho que não é um passo a passo, né, Mar? Isso, não é uma receita, né, Mar? Não é um passo a passo linear, um método. E foi esse lugar, quando eu chego e começo a ver o tamanho da transformação que a gente estava gerando, não só nas organizações, mas nas pessoas também,
a gente começa a ficar muito curioso, mas e o que é isso que a gente está fazendo? E aí eu falei existem padrões que a gente tá, que são recorrentes dentro desses sistemas, e a gente está trazendo para as pessoas convites que são leis sistêmicas, que quando você ignora, você gera muito mais esforço, muita frustração. Então foi a partir dessa página em branco que a gente começou a se questionar o que é isso que a gente faz, que surgiram essas 6 dimensões, né, essas leis, que, de novo, elas são mais do que um passo a passo, um método, elas são lentes de mundo, são olhar de realidade que quando a gente começa a compreender, a gente vê que atuar de forma profunda nessas dimensões faz com que a gente consiga caminhar de uma forma mais leve, mais potente, com menos esforço. E isso é um exercício, assim, constante, né, Marcos? E eu adicionaria menos mecânico. Porque, sobre em isso. essência, depois a gente começou a olhar assim, o que está por trás das dimensões? Por que elas são ignoradas? Elas são ignoradas porque a gente está condicionado a querer entender as organizações como o que a gente fala, sistemas mecânicos. O que é um sistema mecânico? É um sistema que você programa para funcionar de um determinado jeito e você quer que ele funcione daquele jeito. Então, se você for olhar processos, sistema, tecnologia, até no lado comportamental, que foi onde eu comecei, eu lembro, logo que eu comecei, foi uma migração na minha vida. Eu saí do mundo de negócios e fui parar em consultoria de desenvolvimento humano. E a primeira tecnologia que eu aprendi, que eu lembro que era justamente sobre competências. Que a consultoria que eu fui trabalhar tinha comprado a consultoria do David McClelland, que é o cara que criou o conceito de competência. O que é competências? Era justamente aquela nova sabedoria que dizia que não é só conhecimento técnico, tá para além disso. O que é esse além disso? Todo o comportamento que está ali sendo demonstrado, etc, etc. Aí o que fazem com isso? Né? A beleza. A beleza é começar a perceber que realmente os comportamentos são determinantes para diferenciar a performance de pessoas, etc e tal. Só que eu começo a usar isso de uma forma também muitas vezes mecânica. Eu quero que as pessoas adotem determinados comportamentos. E aí eu vivia essa onda. A gente vendia projetos e projetos de fazer modelos de competência. Modelos de competência. Ou seja, querendo que as pessoas sigam um determinado modelo para ter um determinado desempenho. E com isso, claro, tem uma beleza, nenhuma negação disso. Mas, só para voltar, então, o modelo mental que a gente está dentro das organizações é um modelo de controle e é um modelo mais mecânico. Então, eu quero determinar qual é a estratégia que você tem que seguir. Eu quero garantir que você tem uma meta para seguir essa estratégia. Eu coloco um incentivo para falar que você vai fazer isso. E aí, quando as empresas começam a querer ser mais humanas, o que elas falam? Eu lembro que essa era a linguagem tradicional. Olha, nós somos mais humanas, porque agora a gente não coloca só metas quantitativas, a gente também coloca metas qualitativas. O que são metas qualitativas? São comportamentos. O que tem dentro dos comportamentos? Uma régua de conduta que você deve seguir. Se você seguir, você tá bom. Se não seguir, você tá ruim. Então, assim, de novo... Inclusive, não ser você faz parte do processo. Muitas vezes pode ser, não que fosse a intenção, porque a intenção eu acho que era muito positiva, não tô nesse ponto. Mas a nossa mente dentro de sistemas, na verdade, nas relações, se a gente for parar para pensar, a gente tem um desejo de controle. Então, as organizações estão aprisionadas nesse desejo de controle. E é aí que a gente começou a perceber, quer dizer, a premissa de controle de não liberdade não é real para sistemas vivos. E aí, o que acontece? Imagina você numa relação em que há, de um lado, uma intenção de controle a todo momento. Qual a sua resposta? Então, o que a gente está criando há tanto tempo dentro de sistemas, culturas organizacionais, aonde, em essência, o que é o nome? Vamos evoluir. Controle, não vamos chamar de controle, vamos chamar do quê? Gestão. Dá double click em gestão é controle. Aí, não vamos chamar de chefe, vamos chamar de líder ou executivo. Dá um double click num executivo, é quem executa. O que é o job description esperado de qualquer líder hoje dentro de uma organização? Define uma estratégia, estabelece metas e faz a turma... Entrega resultado. Você está o tempo inteiro querendo que as pessoas sigam um controle, sem levar em consideração toda a dinâmica, não só dos indivíduos, mas de todo o sistema. As organizações estão vivas e se movendo a cada momento. Nós já falamos em episódios anteriores, e eu acho que a questão do servir, que a Má trouxe para a gente em vários instantes, a questão do servir, a questão do amor a esse servir, ela foi fragmentada e dividida e foi excluída. E me parece que ficou excludente. O mundo corporativo não faz parte disso, assim como
ser amoroso e servir não faz parte do mundo corporativo. Essas coisas se fragmentaram. E aí talvez essa distância entre o ser humano que executa e faz parte e da própria corporação. Intuitivamente, qual é se você está numa organização que quer que você atinja objetivos, metas, não sei o quê, e que todo esse lado mais humano, ele está sendo, todo esse lado mais, eu vou chamar feminino, no sentido de energia feminina, não de gênero, né? Mas isso está sendo excluído. O que que ele extrai de você? Qual é o convite que está sendo feito de você? Qual parte sua está sendo convidada a colocar a serviço daquele coletivo? Sim, e acho que por trás disso tem uma premissa, que é a não confiança. Então, a gente não confia que se as pessoas não estiverem, pautadas em metas, em controles, em diretrizes, elas vão dar o que precisa ser dado, elas vão dar o melhor, quer dizer, é como se a liberdade das pessoas acessarem a realidade e fazerem escolhas coletivamente, isso, isso não estivesse a serviço dos interesses de quem muitas vezes quer extrair o máximo de valor, né, de retorno. Então eu sinto que também tem aí por trás desse, como pano de fundo, uma desconfiança mesmo de que se a gente der liberdade para as pessoas, elas não farão o que precisa ser feito, quando na verdade, É uma quanto infantilização. mais a gente confia que as pessoas estão ali para servir ao todo e faz convites deste lugar, mais as pessoas estão predispostas a fazerem escolhas potentes para servir ao melhor para o todo, não só para si, nem só para o interesse do acionista, mas acho que essa premissa básica do ser humano, né, de controle, ela acaba podando o potencial daquelas pessoas, daquele sistema. Como parte de uma organização e como líder também, eu vejo que a gente tem uma pegadinha desse mundo utilitarista que a gente vai viver, que é a monetarização de tudo. Sim. Então, se eu tenho trocas monetarizadas e tudo que eu faço é através do monetário, eu crio recursos financeiros para fazer acontecer. Quanto mais eu crio esses recursos e isso se torna atraente, mais difícil eu consigo acessar essa essência, né? Mais difícil eu consigo dar o potencial criativo, dar a liberdade de A gente artista. está invertendo a lógica, né? A gente está colocando a geração de resultado à frente da própria realidade, muitas vezes, à frente da própria intenção do servir, é o que a gente fala, né? A organização, ela primeiro serve e depois ela recebe, e a gente inverteu isso dentro das organizações. A gente tá colocando a meta à frente daquilo que é, de fato, a geração de valor, né? E aí volta a mesma pergunta. E aí o que você extrai das pessoas quando o que você espera delas é que ajude no lucro da organização? Que, de novo, não tem nenhum... A gente Sim, precisa também é o ajudar lugar, nisso, mas é o lugar disso, né? Então, assim, o que você espera? Então, se você olha em essência dentro do mundo corporativo, o que você tem é isso. Você quer extrair maior valor e você contrata pessoas para ajudar você a extrair maior valor. E você se sente como lá dentro? Né? Na grande maioria dos casos. Você está cumprindo metas para bater seu bônus e pegar seu dinheiro. E aí pronto, vira um local meramente de sobrevivência. Uma pergunta muito potente que a gente faz nas intervenções é essa. Vocês estão servindo ao quê? Mas isso está tão arraigado já na cultura organizacional que quando a gente começa a trazer esses convites às dimensões, e a gente vai falar sobre isso, isso num primeiro momento soa quase como utópico, porque é tanta desconstrução para a gente conseguir chegar aonde a gente tá olhando, que você precisa estar muito aberto para entender que a miséria que a gente hoje cocria enquanto sociedade dentro do universo corporativo é uma resultante de crenças e modelos mentais que a gente vem perpetuando por escolhas condicionadas, inconscientes, há décadas, né? Então, realmente, assim, a gente está aqui fazendo esse papo como, assim, um ponto de partida. Você olha do lado, você vê todo mundo replicando a mesma coisa. Não faz sentido, mas... Qual o espaço que você tem? E aí você vai para outra empresa, a mesma coisa. Então, é só para... Então, em essência, é isso. Quer dizer, as dimensões, elas nascem justamente de reconhecer que as organizações são coletivos de seres humanos. Portanto, os seres são humanos e são vivos. Portanto, você querer utilizar do ser humano uma parte mínima dele e negar toda a outra parte, qual é a consequência? Eu tenho um monte de máquina, eu estou extraindo a máquina do ser humano. E aí, para mim, vem a beleza da inteligência artificial.
Porque parte dessa máquina vai para a máquina mesmo. Sim, e do ponto de vista da psique, é angústia. Exato. Angústia, Frustração, sentido vazio, não tem como, porque eu tô vivendo pra quê, né? Exatamente. Eu vou buscar essa essencial a essa. Vamos, mas a essência, acho que a grande beleza, até pra gente falar de não utopia, é pensar assim, nós seres humanos estamos muito além do mecânico. Então, se eu tô atuando como um líder meramente mecânico, eu tô ignorando camadas que são as camadas mais essenciais e que de fato fazem com que o ser humano... E quando você ativa isso, então esse foi o insight. No momento que você considera o ser humano integral, Perfeito. com a premissa de confiança e liberdade... Biopsicossocial, né? Exatamente. Com a premissa de liberdade e de confiança, você se surpreende com o que vem. É muito mais do que aquele controlezinho de metazinha e de resultadozinho e de bonuzinho que você está condicionado a acreditar. Mas aí são muitas as desconstruções e é aí que as dimensões... Só para dar o contexto, A gente vai... O assunto é maravilhoso, não tem jeito, né? A gente quer falar das 6, vamos ver se dá tempo. Bom, vamos começar falando de essencialidade. Essencialidade que me remete àquela situação do tipo, vamos fazer mais com menos, alguma coisa nesse sentido. Mas que do ponto de vista corporativo, quando você faz mais com menos, a ideia que se tem é que não precisa de tanta gente. Ou que você dá conta de fazer um pouco mais, porque você está fazendo muito com muito pouco. Como é que a gente muda esse pensamento? Como é que isso acontece? Acho que em essência tem muito desperdício, né? Tem muito esforço no lugar errado. Isso é 99% dos casos que a gente vive. Então, a essencialidade, como o próprio nome diz, aí volta para sistemas vivos. A beleza de sistemas vivos ele é complexo. Legal. Porque você tem uma infinidade de possibilidades e de caminhos acontecendo ali. Só que ao mesmo tempo que ele é complexo, ele tem uma alta interdependência. Então, uma pecinha que você mexe aqui, ela vai mexer em todo o sistema. Então, só que assim, se eu tô preso, se eu tô preso à minha função, à minha área, mecânico, se eu tô no olhar mecânico, eu tô olhando pra minha área, pra minha função, isso aqui é uma célula que tá olhando só pra si, não tá olhando pro todo. Então, é o coração querendo bater a 70, 40, 70, 80 por minuto e o corpo precisando correr. Quer dizer, esse é o olhar mecânico que a gente coloca dentro das organizações, que as pessoas acham que estão fazendo a parte delas e estão fazendo certo. Então, o olhar essencialista pressupõe de que você comece a ter uma capacidade de enxergar esse corpo e entender qual é a necessidade daquele corpo naquele momento. Tanto no sentido de resolução de alguma questão que está pegando, que está limitando o corpo, quanto no sentido de dar mais potência para alguma coisa que eventualmente está acontecendo. Sabe uma analogia que me ocorre quando a gente fala de essencialismo? Por exemplo, às vezes a gente sente dor de cabeça, mas a dor de cabeça não é na cabeça, é um problema do fígado. E aí, quando eu olho só para a cabeça naquele momento, obviamente eu não vou tratar o que é essencial, ou não vou dar a devida atenção. E o que a gente precisa para ouvir que é o fígado? Que é muito contraintuitivo na sociedade que a gente vive de performance. É a pausa, é o silêncio, é parar. Então o essencialismo ele caminha junto com essa capacidade da gente conseguir parar de fazer. E como a gente vem também numa sociedade onde o fazer é muito valorizado, o não fazer, que é, voltando, né, o feminino, o estado receptivo, onde a gente começa a intuir qual é o problema, qual é a solução, isso pressupõe que a gente pare. E a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, as pessoas se sentem culpadas por fazerem isso. Então não é incomum a gente ouvir pessoas em mentorias mais individuais que, se não estiverem fazendo alguma coisa, a pessoa entra em looping, ela não dá conta de ficar nesse espaço, nesse vazio, nesse silêncio, que quando a gente fala do essencialismo é isso, assim, se eu preciso eliminar coisas que não fazem sentido, eu preciso escutar onde é que estão os ruídos organizacionais, os ruídos internos, e isso requer uma pausa, né? E aí talvez seja tão importante não só olhar para as organizações, para os líderes e para os liderados, mas também como olhar para si, né? Porque também parar também me possibilita olhar para mim mesmo. E às vezes olhar para mim mesmo e deixar as distrações do mundo corporativo seja também um desafio tremendo, do tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, né? E às vezes olhar pra gente mesmo nesse momento de quietude é um desafio também muito grande, né? E aí talvez junte
as patologias das pessoas no seu mundo, obviamente em todas as questões que estão fragmentadas, junto de um mundo que não é essencialista nem um pouco e não busca nem um pouco essa troca baseada na dádiva verdadeira, no sentido de dar e receber e conectadas à essência. Então eu acho que talvez isso complique bastante, né? Sim, sim. Eu acho que está totalmente voltado a cada indivíduo, né? Tipo, o coletivo a organização é um coletivo de indivíduos. Quer dizer, se cada indivíduo não faz a sua parte, você continua na loucura. Imagina assim, um coletivo de indivíduos barulhentos, ruidosos, com milhões de coisas acontecendo e problemas. A gente perdeu a capacidade mesmo de se conectar com a realidade, com a presença, de fazer escolhas, porque a gente está muito distraído. E isso adiciona muito complexidade. E alguém pode ouvir isso e falar assim, ai meu Deus, que viagem, né? A coisa é muito tangível e prática. O momento em que eu tô ruidoso, eu não consigo, como a Má falou, não consigo acessar a realidade. E a realidade, muitas vezes, é um movimento que a empresa precisa fazer que ninguém consegue acessar. Então, não é altamente comum a gente chegar em workshops de trabalhos e falar, tá bom, vamos fazer um exercício de priorização. Sei lá, em algum momento, né? Qual a resposta que vem? A gente não para nós tudo é importante, a gente não sabe o que priorizar. Cara, entende? Tipo, é exatamente isso. Se você tá se você não a loucura tá tão grande que as pessoas não conseguem, porque ela tá tão aprisionada na sua parte e só cumprindo meta, que ela perde o senso de conexão, ela perde a capacidade de entender o que está acontecendo com aquele corpo e a partir dali começar a fazer escolhas que são mais potentes. Assim, aí voltando para nossa vivência, a essencialidade que você falou, né? Ela não vai estar em tudo, mas ela acaba estando praticamente em tudo. Muito do que a gente faz é ajudar as organizações a reconhecerem que boa parte do que eles estão fazendo está numa direção errada. Não é a gente que está dizendo isso que é mais beleza, a maior beleza, mas isso vem para outra dimensão. O próprio sistema diz. Mas de casos de empresas que, por exemplo, contrataram a gente para falar, Marcos, os nossos diretores estão se esbofeteando aqui. Vem aqui fazer algum trabalho para ajudar a gente. Faz uma avaliação 360, já pensam em coisas mecânicas, metodologias. Por que estavam? E aí estavam implementando um sistema de gestão de desempenho na empresa inteira, porque achavam que as metas, os líderes não sabiam contratar metas. O que a gente foi ver, em essência? Não foi a gente que foi ver. O sistema já sabia. Era uma organização que tinha parado de gerar valor. Longa história, mas encurtando é isso. Ela parou de gerar valor. Ela não tinha condição de atingir, ela estava 3, 4 anos tentando atingir metas inatingíveis. Porque ela não queria reconhecer que a marca dela tinha perdido valor, porque ela foi uma líder de mercado por muito tempo. E aí entra uma série de coisas. Então, percebe a loucura que você se distancia tanto da realidade, né? E aí com o modelo mental mecanicista, que também eu preciso crescer, eu só olho para número, eu só penso no lucro, assim, eu não estou conseguindo de fato acessar essa realidade. Então a essencialidade é esse convite de volta, você conseguir enxergar a organização como um sistema e entender que em sistemas vivos, essa é a beleza. Assim como a sua dor de cabeça, a hora que você descobre que ela está ligada no fígado, meu amigo. E aí eu vou te dar um outro passo. A hora que você descobrir que o fígado está ligado a uma questão emocional sua... Perfeito. Entende? Então, assim, as organizações... Essa é uma outra... os sistemas mecânicos... a nossa sociedade mecanicista nega a nossa multidimensionalidade. Então, lá a gente vai entrar. Falar dessas camadas é ignorar o todo. Perfeito. E aí eu acho que a gente entra, né? Perfeito. Parece que tá conectado, foi ensaiado, mas não foi. A gente vai falar então da segunda dimensão, que é a integralidade. Que eu acho que você puxou o gancho. É assim, eu acho que é o todo e não é o todo. A integralidade talvez venha falar exatamente disso, né? Eu estou negando algo ou eu não estou enxergando, eu estou míope para o processo, é isso? Exato. A gente, nessa linha que o Má estava trazendo da multidimensionalidade, a gente aprendeu a lidar só com a camada daquilo que está no nível do que é visível, do que é manifesto, do que é mensurável, dos indicadores, que está num plano físico. Só que aquilo que está manifestado tem uma origem, que é a origem na camada mental, que são os modelos mentais, as crenças que estão dentro daquele coletivo de pessoas, que antes disso tem ainda uma camada emocional, que são as emoções que estão presentes ali, que são completamente ignoradas, e por trás disso tudo ainda tem um campo espiritual, que a gente não vai nem aprofundar tanto aqui, mas
que também precede todo esse manifesto do que é visível. Então a gente às vezes fica tentando controlar metas, indicadores, sem se dar conta que o grande, aonde a coisa se origina, que é nas dimensões mental, emocional e espiritual, são completamente ignoradas dentro da organização. Então, acho que é aí que é a essencialidade e a integralidade, porque a integralidade diz respeito aquilo que negas te submetes. Então, enquanto a gente não acessa e olha para aquilo, que é justamente o que vem travando o fluxo, a gente continua fazendo muito esforço para pouco resultado. Então, conecta nesse sentido, né? Volta, o modelo mental mecanicista define uma estratégia, coloca objetivos, e se as pessoas não estão cumprindo, o problema é das pessoas. Esse é o modelo mental mecanicista. Quer dizer, o modelo mental sistêmico, ele parte de uma premissa que tem muito mais para além disso. E aí daí que entra, por exemplo, o tema de cultura, principalmente. Porque a cultura é aquilo que está no fundo. Cultura, para mim, é como se fosse permissão. Então, é quase como eu tô dando. Você tá na 3 horas da manhã no centro de São Paulo. Praticamente nenhum carro ao seu redor, e você está num local aparentemente de risco. O farol está vermelho. Qual a sua escolha? Você para ou você anda? Então, a estratégia é o farol vermelho. Eu não quis responder para não ficar gravado. Exato. A estratégia é o farol vermelho. Pare. A cultura é o que você faz de fato. Toda leitura que você faz de um contexto de ambiente, de permissão, do que quer que seja, de risco, de ameaça, etc. Em essência, a cultura está a serviço de autopreservação e de pertencimento. Então, se você ignora a força que a cultura tem para um movimento, qualquer movimento estratégico, você nunca vai conseguir fazer com que uma estratégia de fato voe. Por que muitas mudanças não acontecem? Só para tocar, desculpa, para colocar isso dentro do contexto de integralidade, que o que acaba acontecendo é justamente, é mais profundo que isso, mas só para ficar mais didático, só o fato de eu ignorar. Porque o que acontece? Você chega dentro de uma organização e fala assim, os líderes, nossa, é muita resistência. Nossa, muita resistência. Nossa, tem muita resistência. Nossa, tem muita resistência. O modelo mecânico quer fazer o quê com a resistência? Ele quer acabar com a resistência. O olhar sistêmico, qual é o convite? É na resistência que você vai encontrar a potência. Porque se tem resistência, tem alguma não permissão oculta. É como você querer que aquele farol vermelho... não, você colocar um guarda lá para fazer os faróis... Não. Enquanto você não mudar o modelo mental de que aquela região é segura, cara, eu vou tomar multa até... eu perco a carta. Perfeito. E traduzindo isso, Marcos, talvez seja exatamente o que acontece nas equipes, né? Para os líderes que não... O sinal vermelho talvez seja todo aquele contexto que está velado muitas vezes, ele não está dito, ele não é claro... Mas ele tá ali, o sinal vermelho existe. E o que as pessoas fazem por trás da liderança ou pela liderança ou apesar da liderança é o que é furar o sinal vermelho. Perfeito. E aí vem o nosso condicionamento, que a integralidade nos convida a perceber muitas vezes que a gente faz escolhas baseadas naquilo que foi sucesso e permitido no passado, mas que já não respondem à realidade. Então, quando a gente fala de integralidade e cultura, a resistência vem porque a resposta, muitas vezes, ela vai ser o oposto daquilo que vem sendo feito há décadas, há gerações. E aí as pessoas se sentem muito intimidadas de serem aqueles que vão desafiar ou violar quem veio antes, porque isso coloca em risco a nossa necessidade de pertencimento. Então, pela força do pertencimento, a gente acaba repetindo escolhas que já não servem mais, que são tóxicas, porque a gente não quer violar o que veio antes, e isso serve para escolhas no trabalho, isso serve para escolhas familiares, em relacionamentos. Quantas vezes a gente não faz escolhas na nossa vida pessoal que não nos servem, mas se eu, por exemplo, escolher um caminho de prosperidade, pode ser que eu aqui rompa com meus ancestrais que viveram todos na escassez. Então, olha, a integralidade é isso, né? Como é que eu observo e me permito fazer uma escolha
inteira, né? Que não seja proibida, porque para muitas vezes a gente não faz a escolha que precisa ser feita, porque isso vai colocar a gente numa situação de exclusão, que é o que a gente não quer. Mas perceba assim, a importância da gente tomar consciência disso. Perfeito. Desculpa, só para ficar claro que a gente, para quem vai nos ouvir, que a gente não tem a intenção de esgotar o assunto. Sim, é só um. De jeito nenhum. É Dá dar uma pra pincelada em cada um. Dá para fazer Dá um uma podcast pincelada, de né, gente? integralidade. É isso. Mas é justamente para olhar a potência que é. Quer dizer, no momento em que você nega essas possibilidades, você está travando todo um sistema, né? Então você pega, vou pegar um exemplo rápido que está acontecendo agora. A gente está no início de um projeto com um cliente que por muito tempo criou-se uma autonomia e uma liberdade e uma governança profissional, que é uma empresa de origem familiar, uma governança profissional que veio funcionando e funcionou por um tempo e de repente começou a ter alguns desafios. Quando começou a ter alguns desafios, o fundador volta. Quando o fundador volta, ele rompe, exatamente o que a Emma está falando, ele rompe com um valor que foi construído no passado, que era autonomia, liberdade, governança profissionalizada, porque ele começa a tomar decisões, porque ele conhece o negócio, ele começa a tomar algumas decisões Autocráticas. mais Centralizadoras. mais duras, né? E aquele sistema inteiro, se você ouvir o que está acontecendo naquele sistema, ninguém fala de negócio, só se fala disso. Por quê? É um choque, tipo, é quase como se assim, o que ele está fazendo foi tão valorizado que hoje parece proibido. Então, a integralidade é o convite à não proibição, que é a antítese do que a gente também está acostumado a entender do que são valores. Porque a gente acha que é bonito dizer, valores são imutáveis. Não. Os valores precisam, enquanto a gente não acolher a luz e a sombra de todos os valores, a gente não vai conseguir fazer escolhas potentes. Então esse é o lugar. E aí, vocês estão falando, e aí, olha, os ganchos estão vindo sem a gente desenhar, mas vamos lá. Integralidade, quando você fala dessa separação de não reconhecimento de sombra e de luz, daquilo que o organismo, que a comparação precisa, eu sinto que a gente também está falando de totalidade. Perfeito. Porque a gente está falando e a imagem que me ocorre é, eu não tenho um bloco coeso, eu não tenho uma estrutura que se fala e que se conecta, que tem sinergia. Ela, na verdade, são ilhas que se falam em posições circunstanciais, mas que no final das contas não me traz essencialismo, porque eu não trabalho essencial, e não me traz integralidade, obviamente não tem totalidade. É uma fragmentação, né? Uma fragmentação do de eu e do novo, todo. É a origem, olhar mecânico egocentrado. A origem é essa, é a origem de eu achar que... e aí, se for olhar, isso vem na nossa origem, né, bem origem mesmo, né? É nosso sentimento de se perceber separado do mundo. A gente não perceber a nossa interdependência. A gente costuma dizer assim, nós somos... quando você é criança, você é dependente, né? Depois você passa por independente, que é a fase mais adolescente. O adulto é o reconhecimento da interdependência. Para mim, as organizações ainda são adolescentes. Elas querem extrair maior valor do todo. A gente precisa caminhar para um lugar... Precisa, assim, eu não gosto de ter esse dogmatismo, mas assim, se for olhar a potência que isso tem de você reconhecer que nós somos interdependentes, esse é o convite da totalidade. É você reconhecer que uma ação sua, ela tem um impacto sistêmico no mercado, dentro da organização, na sociedade, como um todo. Uma escolha que você faz que te beneficia, mas prejudica a sociedade, você reclama. Só que quando você vira a sociedade... uma escolha que você faz dentro da empresa, que prejudica eventualmente a sociedade, mas que vai te trazer mais market share, vai te trazer... você acha lindo, você ganha seu bônus. A hora que isso joga ao contrário, que você vira o cliente, o consumidor, você fica puto porque você está vendo o que está acontecendo como consequência disso. Ou seja, eu sou as duas coisas. Eu sou esse todo. Então a totalidade é o convite da gente reconhecer, é a consciência de que nós não estamos separados. De que eu estou a serviço de alguma coisa que é muito maior e que, portanto, o meu servir deveria estar conectado a isso. E essa consciência, na minha compreensão, ela vem como uma consequência de uma ampliação de consciência do indivíduo. Porque no momento que eu estou ainda operando a partir do meu instinto de sobrevivência,
do meu instinto de querer mais para mim, autocentrado, ou até emocionalmente muito dolorido. Quer dizer, é difícil você ter essa compreensão. E aí eu percebo que à medida que a gente vai se curando enquanto seres humanos, entendendo a nossa divindade, entendendo que nós recebemos talentos para serem ofertados para o mundo, esse olhar de interdependência, ele já não tem como você não ver, porque ele já se torna uma manifestação da sua própria essência. Você está a serviço. Aí você percebe, começa a perceber que a sua autorrealização, ela vem à medida que você está a serviço. Ela não vem no momento que Do você bônus. bate um bônus, uma meta, entrega um resultado. Porque o resultado, ele te traz um sucesso, mas ele é vazio. Quantas Temporário. e quantas pessoas ele é- entregam, ganham, recebem e se sentem constantemente frustradas. E essa é a lógica, porque no momento que eu começo a inverter e servir, eu me sinto nutrido, realizado e o lucro, né, o dinheiro, ele vem como consequência. Então, quanto mais a gente serve, eu sinto que a gente começa a inverter esse olhar, né, do que eu preciso como necessidade primária. Essa é a beleza. E de forma prática também, que eu acho Não que é um convite legal trazer dogmático, pro né? mundo organizacional de forma prática. Em essência, o que a gente está dizendo, chega nas organizações, as áreas, tá cada um trabalhando para si. Só para começar a conversa. Vira Tipo uma assim, escassez, né? cada um trabalhando. Você conversa com os diretores, não se há um senso de todo. Ninguém sabe articular. Ah, não, mas esse é o papel do CEO. Desculpa. Esse é o papel do CEO num sistema de olhar mecanicista, em que é como se o CEO é como se fosse o programador. Ele define qual é a estratégia, ele divide os papéis, e que divide os papéis, então você começa a criar ramificações de papéis mecânicos, cada um fazendo uma parte e achando que a soma das partes é o todo. Falso. Isso gera um caos sistêmico. Você quer enlouquecer um diretor? Vou falar diretor, não vou falar nem gerente. Você quer enlouquecer um diretor? Dá para ele um problema que não é de responsabilidade, dá para ele um problema que está acontecendo, que impacta a área dele, mas que é de natureza interdependente. Ele não sabe o que faz. Sabe o que acontece com muitos casos? Você vai falar com o papai ou com a mamãe, que é o CEO. E joga pro papai ou pra mamãe para resolver. E é de forma impositiva, Muitas vezes triangulada. que é o famoso de cima para baixo. Exatamente. Aí impõe, ao invés de simplesmente de começar a cocriar. E aqui, nenhuma crítica, porque a gente não aprendeu. Joga aí desce um nível, vai para gerentes. A hora que você fala isso pra gerente, cara, o gerente enlouquece. Aquela área que não sei o quê, meu Deus, não sei o quê. Gente, é um corpo. Ah, eu não posso ir falar com outra área. Aí começa. E isso Então, só pra você conecta com a entender. próxima dimensão, né? E eu acho interessante, e aí, eu me conecto muito com a sua fala anterior, e dar, receber e retribuir é o que dá sentido à vida. Sim. E aí, obviamente, as Você organizações. perde isso. Você perde isso. Mas o Marcos falou uma coisa interessante, que é das empresas e das organizações no seu período de adolescência. E aí se conecta também com a próxima dimensão, que é a quarta dimensão, que é a maturidade. Em que momento essa maturidade chega? O que é a maturidade da organização? Porque, obviamente, uma empresa, na sua fase de adolescência, ela não tem a maturidade necessária para se comportar com todas essas dimensões que a gente está conversando. Porque aquelas células que estão lá dentro ainda não estão maduras. Então, volta para o que é lá atrás, no indivíduo. A origem está sempre ali. Então, como é que eu ajudo esse indivíduo a tomar... Para mim, a nossa palavra essencial é autorresponsabilidade, né? Eu primeiro, a gente já falou disso, né? Eu reconheço a necessidade, eu reconheço a interdependência, mas eu também reconheço a autorresponsabilidade. Tipicamente, o que é estar numa cultura em que a autorresponsabilidade não existe? É uma cultura de vitimismo. E culpabilização, né? A gente já falou isso, né? Teve um podcast inteiro falando disso, mas em essência... É aquele jogo da batata quente, né? Exato. Então, eu não reconheço que o caos que está acontecendo, qual é a minha contribuição. Então, é aquela história simples de dizer... e isso é muito comum, porque, pensa, sistemas mecânicos. Alguém diz o que tem que ser feito. E se alguém está dizendo que tem que ser feito, eu recebo uma meta que eu tenho que cumprir, eu só vou mudar aquela meta que eu tenho que cumprir se alguém disser que eu tenho que mudar. Isso é sistema mecânico. Qual é o benefício disso? Eu cumpro, eu ganho o meu dinheirinho e todo o modelo egomecânico tá sustentado. Qual a consequência disso, na verdade? Eu não consigo desafiar, eu não consigo ajudar as pessoas. Quer dizer, tem uma conveniência, né? Que é a conveniência do tipo, é minha meta. Né? Meu chefe mandou, o global pediu,
o conselho determinou. Quer dizer, eu me coloco num lugar de menor. A autorresponsabilidade é um convite de reconhecer que, independente do papel que você tenha dentro da organização, como indivíduos nós somos iguais. Então, eu tenho que desafiar, eu tenho que entender esse todo, desafiar e me colocar num lugar de igual e saber que eu estou fazendo escolhas a todo momento. E eu trabalho vulnerabilidades nesse momento, né? Aí é o maior buraco de vulnerabilidade que existe. Talvez seja exatamente o ponto de contato entre as pessoas, né? Quando você não é o todo-poderoso, quando você também se permite ter vulnerabilidades, e isso te conecta. E aí essa conexão talvez é exatamente onde surge a criatividade, a solução, os outros caminhos alternativos. Tem um preço. Tem um preço. Que as pessoas muitas vezes não querem. Mas assim, só para trazer também assim, aqui é o ponto de mudança. Porque imagina que você está numa organização que está egomecânica, que está aprisionada, que está não sei o quê. Se as pessoas dentro daquele microsistema ou macrosistema não se percebem retroalimentando aquilo, mesmo que inconsciente, o que é retroalimentar? Eu fui para uma reunião, tive uma ideia, mas aqui ninguém expõe o chefe, então ninguém fala nada. Se eu fiquei quieto, eu estou retroalimentando o sistema. Me mandaram fazer uma coisa que eticamente talvez eu questione, eu não me sinto à vontade de fazer, mas todo mundo está fazendo, eu não me questiono, eu não questiono, eu estou retroalimentando o sistema. E aí, até tirar questões éticas, porque é muito mais profundo do que isso. São questões do tipo, tem uma meta para bater que já não faz mais sentido, eu não desafio porque o sistema não... E eu coloco a culpa no sistema. E, obviamente, quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando, até para ficar claro para quem vai ouvir, a gente não está falando de princípios que são princípios utilizados a qualquer preço e de qualquer forma. Existe um comportamento dentro desses princípios que são comportamentos, obviamente, amorosos, mais doces, mais gentis, mais acolhedores para que tudo isso dê certo. Porque também ninguém quer o sincericídio nesse processo de maturidade, né? Sim, sim. Eu acho que não diz respeito a maturidade não é sobre desafiar o sistema. A maturidade é sobre perceber que eu faço escolhas, muitas vezes, num estado de proteger uma persona, uma identidade que eu mesma criei e que eu tenho dificuldade de colocar essa identidade em xeque e acabo fazendo escolhas, muitas vezes, menores ou maiores, mas que não são escolhas que são potentes ou amorosas ou que servem ao todo. Quer dizer, eu estou mais protegendo o meu ego do que sendo consciente e fazendo uma escolha que naquele momento é a escolha que é mais, que vai liberar algum fluxo, seja do time ou seja da organização. A maturidade diz respeito a se perceber fazendo escolhas, muitas vezes infantis ou adolescentes, né? O quanto eu estou sendo rebelde porque eu não quero parecer isso ou aquilo, o quanto eu estou sendo infantil porque eu tenho medo de assumir um erro, exatamente. Então, é importante nesse caminho da maturidade a gente perceber quais são essas nossas máscaras mesmo, né? A gente usa esse olhar de quais são as identidades que eu estou protegendo a todo custo, que me coloca ora numa posição menor e ora numa posição maior. Por isso que o caminho de transformar as organizações, né, de liderar de forma sistêmica, ele é necessariamente um caminho de autotransformação, porque é esse indivíduo que vai se desconstruindo no processo, que vai acessando essas chaves, essas dimensões, de um olhar de dentro. Não sou eu, Marília, Marcos ou Fernando, dizendo isso, é uma questão de autoobservação. Então, no momento que eu me vejo fazendo uma escolha infantil, não tem como mais eu culpar o chefe ou o global, sou eu falando, olhando para aquilo, entendendo a minha autorresponsabilidade, que eu nesse momento não estou dando um limite, ou dizendo não, ou um contorno, ou fazendo uma escolha, e estou colocando isso na culpa, que alguém é culpado por essa situação que não tá boa para mim. Então, percebe que a maturidade, ela pressupõe, de novo, um olhar para dentro. A todo momento a gente volta para isso, porque o líder, né, que atua de forma sistêmica e cocria realidades potentes, ele passa necessariamente por essa jornada. E a maturidade diz muito sobre isso. O quanto que eu tô... A pergunta é essa. No caos que você tá, a pergunta é, tá bom, e qual a sua contribuição? Qual é o meu papel? Como que você tá sustentando esse padrão? Por que você tá sustentando isso? De que lugar eu faço as escolhas? Olha, eu arrisco dizer, e aí, obviamente, vocês são os especialistas das dimensões, mas assim, arrisco dizer que com essas 4 dimensões, eu acesso a quinta, que é a potencialidade. Sim. Não tem como, porque se eu tô maduro, se eu tô conseguindo ver o todo, se eu tô na integralidade, se eu consigo ter essa autorresponsabilidade, eu consigo ter potencialidade,
eu acho que eu consigo atingir a quinta dimensão, que é a dimensão da potencialidade. Que seria a potencialidade, considerando que as outras 4 dimensões elas já falam muito. A potencialidade pode falar, acho que alguém usou essa expressão, né? É tipo o Thundercats que via para além do alcance, né? A visão além do alcance. Visão além do alcance. Né? O que é a visão além do alcance? É você conseguir enxergar com os olhos de todo o sistema. Porque hoje os sistemas mecânicos, cada um vê uma partezinha e essa partezinha vai subindo e você não consegue criar uma imagem da realidade coletiva. Esse é um dos maiores... Cara, essa é uma das coisas mais bonitas de ver. Quando você entra dentro de um sistema e você permite que as pessoas falem, sistemas vivos, essa é outra coisa que a gente precisa entender. Os sistemas vivos têm uma beleza por trás, maravilhosa, que a gente diz, as células, nossa célula do corpo, é uma célula que a gente pode denominar de amor. Por quê? Porque é uma célula que apesar dela estar trabalhando exclusivamente para o pulmão, por exemplo, esse pulmão, ele tem uma inteligência que ele sabe que para antes dele ser pulmão, ele é vida. E ele atua para a vida. Todas as células, se o nosso corpo está... O que é uma denominação de um corpo sadio? É quando as células estão a serviço de um propósito maior, que é a vida. Nós somos iguaizinhos a isso. A nossa essência, se eu for buscar, aí entra a camada da espiritualidade. O nosso código-fonte, a origem de onde viemos, e todos viemos, é uma origem que coloca cada um de nós, nós somos células, a serviço de alguma coisa que é muito maior. Então, se eu estou a serviço de alguma coisa maior, e você abre a possibilidade de que cada um enxergue a realidade, a potência que é, porque as pessoas, os sistemas vivos, eles querem evoluir, eles são autorregeneráveis. Autorreguláveis, né? Mas o autorreguláveis. O corpo humano tem a inteligência do corpo que não tem o ego, né? O interesse próprio. E aí a potencialidade, qual é o convite? É que a gente fala que é esse ver coletivo, quando a gente abre um espaço de diálogo para que as pessoas acessem juntas a realidade que quer emergir, qual é o movimento possível, potente, sem as defesas, que aí é a grande chave. Como que a gente cria espaços seguros, vulneráveis, onde as pessoas podem expressar o que elas veem, o que elas sentem, sem o medo de serem retalhadas, de serem rechaçadas, que aí vem todos os medos, né, que a gente vai trazendo para a mesa. Então, aí entra essa tecnologia que a gente fala, que é a tecnologia do diálogo. A gente, enquanto sociedade, a gente está caminhando ainda, vou dizer, engatinhando nessa competência de conseguir falar, expressar a partir do meu coração, sem atacar ou sem me defender. Então a gente não aprendeu ainda isso, né? Eu sinto que é um movimento que a gente vem ainda evoluindo, que é o ponto central. No momento que a gente tem um grupo de pessoas que está olhando para a vida, para algo maior, a partir de um lugar de diálogo, onde eu não estou, de novo, atacando, defendendo, o que é possível a partir disso? É inimaginável. E às vezes é um senso de utopia de novo, né? Mas as pessoas vão se abrir, vão não sei o quê. Assim, é surpreendente. Esse sentimento de disposição, ele tá disponível. Ele tá disponível, Basta né? você querer abrir esse campo para que ele venha. E precisa ser genuíno, né, Marília? Precisa ser verdadeiro. Não pode ser um ambiente pseudo-seguro, né? Porque aí, muitas vezes, você vai fazer pior do que... A gente viveu uma situação que a gente abriu, começaram a trazer uma série de questões. Entre elas, um dos diretores falou: diante dessa realidade, eu sinto que não é para mim. O processo. O papel dele, ele estava pedindo demissão, coletivamente. Né? Eu sinto que não é para mim. Que para nós é um movimento super potente de acontecer. Super. Porque a gente não quer, modelo mecânico, eu obrigo as pessoas a fazer. E eu pago bem para isso. Modelo sistêmico. Elas decidem. Elas decidem. E no momento que você está decidido, você está junto. Não tem uma obrigação por você estar junto. Você está fazendo uma escolha a cada segundo por estar junto. Então, escolher não estar é tão potente quanto escolher estar. Porque eu já tiro do sistema as células que eventualmente não estão mais funcionando. Não estão se nutrindo, né? Mas só para pegar o ponto que foi exatamente onde você falou, o que aconteceu com o presidente? Depois ele veio para mim e falou assim: e agora, o que eu faço? O medo dele de se perceber vulnerável. Como é que eu vou lidar com o cara que pediu demissão na frente de todo mundo? Eu falei: que ótimo. É sobre isso.
Porque ele estava incomodadíssimo, porque no sistema mecânico ele não pode permitir que alguém peça demissão abertamente dessa forma com que aconteceu. E numa visão de integralidade, a gente não enxergar como muitas vezes a gente olha a laranja que está estragada, né? Não, pelo contrário. Eu acho que talvez todo esse reconhecimento tenha servido, inclusive para este profissional, por uma abertura de novos horizontes e caminhos que Claro. talvez ele mesmo não tenha vislumbrado. Não, as e aí- histórias são lindas. E aí isso diz também, já pegando até conexão com a vivacidade, que é a dimensão, sobre ciclos, né? Bastante quando alguém puxa o horário para a gente não ser indisciplinado. Não. Sexta dimensão e vivacidade, por favor. Lembra que a gente falava sobre isso, às vezes naquele momento para aquele indivíduo, o sair era a melhor escolha para ele ir para o próprio sistema, mas a gente também não, muitas vezes quer forçar uma situação justamente por não honrar que existem ciclos, não tem certo e errado, né? Aquele momento, talvez aquele indivíduo está num outro ciclo de vida, num outro momento onde ele não está disposto e disponível a dar aquele 120 que era necessário, e ele escolher sair não está errado. E a gente tem talvez aqui uma leitura de que o certo é a gente entregar resultado sempre acima da meta, com todo mundo dando seus 120%. E não necessariamente, muitas vezes a gente precisa honrar os ciclos, que é um ciclo de não dar os 120% para que no próximo ciclo venha 150%. Isso diz muito sobre como que a gente consegue dar ritmo, né, para o sistema. A vivacidade parte da premissa que todo sistema vivo é vivo. E, portanto, É vivo. tudo que é vivo tem movimento. Então, a pergunta da vivacidade é qual é o movimento daquele organismo? Pode ser do seu time, pode ser seu. A Maga que brinca, que a gente fala do próximo movimento potente e possível. Que a pergunta é essa: qual é o próximo movimento que é potente e é possível? E possível. Possível é a palavra que a gente esquece. O potente vai para a essencialidade, que é onde eu tenho que atuar. Sim. E qual é o próximo movimento que é realmente possível que eu possa fazer? Então, Qual é enxergar o todo, né? Exato. Qual é enxergar o todo? Exato. Então, a pergunta que vem por trás é essa. E o próprio sistema entende isso. No momento que você começa a narrar o que está acontecendo e todo mundo se escuta o que está acontecendo, você vai criando uma imagem tão potente que é a anterior da potencialidade, por isso potencialidade, porque é um ver muito forte, que o movimento que está emergindo daquele sistema, o que está acontecendo naquele sistema, você quase vê. Só que você não vê com número de EBITDA, market share, que isso isso não ajuda ninguém a enxergar nada. Entende? Não está enxergando o corpo, só está falando que o coração precisa bater tanto, outro precisa bater tanto. Tá bom, mas eu estou falando do quê? Que esse corpo? Ele serve ao quê? Que movimento ele faz? Então, a vivacidade é isso. Eu ganhei esse senso que é de potencialidade e eu começo a enxergar um movimento potente possível, que é o vivo. E eu enxergo esse movimento potente possível, que é o que a Má estava tocando, respeitando que sistemas vivos têm ciclos. A Má olha muito para isso, quer dizer, as mulheres são mais até conectadas com a questão de ciclos do que nós. Mas os ciclos estão disponíveis. Sim. Né? A gente acabou, o próprio calendário nosso prejudicou, alguém mudou o calendário e fez com que a gente não mais entendesse os ciclos naturais, porque não é de 28 e 28, porque a gente deveria ter 13 meses e um dia. Isso, para quem segue calendário lunar, sabe que é assim que na prática funciona. Mas alguém quis mecanizar a coisa, talvez alguma necessidade de controle, não vou entrar aqui no mérito, criou 12, tem que ir ano bissexto, desregulou a nossa cabeça do ciclo lunar, que é um ciclo que rege as mulheres, as marés e muitas outras coisas. Animais. A primavera, verão, outono, inverno, animais. Então, assim, as organizações não são diferentes. Elas têm ciclo de maior ou menor abundância. E o que acaba acontecendo no modelo mental mecânico, os líderes mecanicamente só quer ver crescimento, só quer ver maior lucro, só quer ver... E quando eu estou num ciclo que isso não está acontecendo, eu estou numa crise. Eu não consigo extrair o melhor daquilo e entender que as folhas caindo... A gente teve agora em casa, a pitangueira desmontou as folhas, praticamente. Parecia que ela estava morrendo. Começou a chegar a primavera agora, a questão de 2 semanas. Cara, se você viu o que aconteceu com ela... Agora você imagina chegar para a pitangueira, para a moreira e falar: e aí, você não tá dando flor, não tá dando fruto? E o inverno, né, quando a seiva vai para dentro, quando vai fazer essa regeneração. Imagina coletivamente a gente entender que estamos num ciclo que a gente precisa olhar
para as nossas estruturas, para as nossas pessoas, para a nossa cultura, Para e relação. não para entregar mais EBITDA, mas isso realmente é algo É que desafiador. é uma desconstrução. Só que onde começa a desconstrução? Porque a gente faz convites assim, que parecem muito top, isso parece muito distante. Mas a pergunta é, o quanto eu, no meu mundinho, na minha vida, eu consigo minimamente entender e quanto célula eu consigo entender que eu tenho uma energia que é limitada como eu estou fazendo a gestão dessa minha própria energia. Não dá para eu querer fazer a gestão da energia organizacional se minimamente eu não consigo nem perceber que neste momento meu corpo precisa de repouso, de descanso, ou não, ou nesse momento eu estou com uma energia criativa que eu preciso colocar em movimento, que se eu não coloco isso em movimento, isso também gera consequência. Então percebe que eu volto, né? A gente precisa ter a compreensão dessas dimensões sistêmicas no nível individual, porque senão fica muito utópico e desafiador a gente olhar isso numa perspectiva coletiva, né? Perfeito, maravilhoso. E aí eu acho que com todas as estações, né, seja o outono, seja o inverno, seja o verão, a primavera, elas nos trazem a possibilidade de uma busca do significado existencial. Sim. E aí quando eu perco isso, esqueço isso e vou para os apelos monetários, comerciais, e sigo um outro canal, eu saio do fluxo da vida. E obviamente essas organizações que são formadas por pessoas como nós, elas também se perdem nesse processo, né? Bom, a gente vai encerrando. Eu queria, assim, considerações finais, rápidas e breves, aquelas assim, daquelas, sabe aquelas pá? O que você me diz, Marcos? Não, eu acho que é só um reconhecimento de que as dimensões elas não são nem metodologia e nem um dogmatismo. Eles são um convite para que a gente compreenda uma realidade. Em todas elas. É um convite de compreensão à realidade. Enquanto eu continuo, que a gente até fala de você tá na Terra e negar a força da gravidade, né? As dimensões elas estão a serviço disso. À medida que a gente começa a tomar consciência de que essas coisas são reais, e eu quebro o modelo mental egomecânico e me permito enxergar as organizações como sistemas vivos, daí que vem o resultado nosso de conseguir em pouco tempo, pouca intervenção, que antes era o contrário, muita intervenção, pouca mudança. Agora, pouca intervenção, mudanças incríveis, muito acima do que a gente imaginava. Então, por isso, inclusive, é a nossa intenção de levar isso para o mundo através da formação e não só através dos nossos trabalhos consultivos. Perfeito. Acho que é isso. Acho que esse olhar de convite que o Mar traz, né? Assim, eu costumo dizer, eu escuto muitos mentores e acho que tudo que é dito, assim, nunca vem de um lugar de verdade absoluta, né? É brega você escutar alguém e achar que isso, essa é a verdade. Assim, a gente tá longe aqui de dizer que isso é a verdade absoluta, mas é um olhar que eu sinto de trazer um convite de experimentação. E uma experimentação de trazer isso para dentro, porque, de novo, assim, o que eu escuto muito quando a gente oferece esse olhar muitas vezes vem uma resistência, né? Como se isso fosse muito difícil, muito distante da realidade. Isso é uma distração. No momento que eu olho para o mundo, olho para as organizações e falo, nossa, isso está muito distante do ideal, de novo, eu estou me distraindo, porque o olhar não é para as organizações, o olhar é qual é o meu papel, qual é o lugar da onde eu faço as minhas escolhas, qual é a minha contribuição, porque se cada um fizer o seu pequenininho ali, o seu movimento interno, a gente já está contribuindo para aproximar, né, de um lugar que a gente consiga conviver de uma forma mais harmoniosa, mais amorosa, mais potente, mais abundante mesmo, no sentido de prosperidade, mas isso precisa passar, por um refinamento interno. Muito bom, muito bom. É um convite de uma atuação uma oitava acima. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer para vocês que todos esses encontros também têm colaborado com o Fernando, enquanto líder, em poder me permitir olhar um pouquinho diferente para tudo isso que está acontecendo, para tudo que está à minha volta, que os seres humanos, que as pessoas que são lideradas, as pessoas que trabalham com a gente não são só objetos, não são só sistemas, mas são sistemas vivos, com muita vivacidade e que merecem total atenção. E muitas vezes o sentido da vida se encontra ali, e não no resultado que a gente atinge no final das contas. Gente, é isso aí. Se tudo isso fez sentido para vocês, mais uma vez, e como eu sempre digo, missão cumprida de Marcos e Marília. Permitam-se, não achem que esse conteúdo é utópico,
comecem, façam um pouquinho de cada dia, que vocês vão perceber que tudo isso vai te fazer bem, é um sentimento de realização, de dever cumprido com todo e com a gente mesmo. Obrigado e até a próxima. Tchau!